A Europa estava passando por um momento de paz, prosperidade e avanços. Carros, aviões, telefones, tudo isso surgiu nesta época. As indústrias também evoluíram muito, incluindo a bélica, que o momento fosse de paz, e melhorando a sua tecnologia bélica, pois eles sabiam que uma hora ou outra ia acontecer. Na Europa, o recém-formado Império Alemão estava se industrializando de uma maneira rápida, se tornando o país mais continental. E isso, obviamente, ela tentou fazer uma aliança com a Rússia e com a Áustria-Hungria. Só que isso não deu muito certo, porque a Rússia e a Áustria-Hungria estavam muito bem. A França odiava a Alemanha por causa da humilhação sofrida na Guerra Franco-Prussiana e a anexação dos territórios de Lorena. Então, em resposta ao Tratado da Tríplice Aliança, a França fez um tratado com os alemães. A relação entre a Alemanha e Reino Unido não era tão ruim. Afinal de contas, os dois tinham um inimigo em comum. Mas depois da partida da África, ficou meio puta porque ela não conseguiu. E eles chegaram à conclusão que o Reino Unido era tão poderoso por causa da sua... Então eles resolveram que iriam criar uma marinha tão britânica, o que não deixou os britânicos nem um pouco felizes. Então, com a desculpa de que o balanço de poder na Europa estava certo, o antigo e poderoso Império Otomano se ferrou bastante nos últimos tempos. Foi fácil, eles iniciaram uma guerra contra os otomanos. Com isso, eles perderam. Nunca foi boa. Com o fim da Primeira Guerra dos Balcãs, a Bulgária ficou p******, porque o território da Macedônia meio que tentaram pegar a força e isso gerou a Segunda Guerra dos Balcãs, que foi basicamente todo mundo contra a Bulgária, incluindo o Império Otomano, que recuperou alguns territórios. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Império Austro-Húngaro, que era únicos húngaros, tchecos, poloneses, ucranianos, romenos, italianos, croatas, sérvios, eslovenos e eslovacos. Porém, os dominantes eram os austríacos e húngaros. Em 1908, eles anexaram a região da Bósnia e Herzegovina, no qual eles já controlavam há algum tempo, mas que tecnicamente ainda pertencia ao Império Otomano. E essa região tinha um alto número de otomano. E esses grupos que os austro-húngaros viam como terroristas atacaram o governo e alguns pontos na fronteira com os dois países. E assim, muitas pessoas importantes, países que odiavam outros países, e esses países tinham aliança com outros países.